Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da história do OpenShift. Então eu estou aqui no artigo da Wikipedia sobre o OpenShift e a gente vai entender um pouquinho da história dele. Então, vamos lá. O OpenShift é basicamente uma família de produtos de software para container desenvolvida pela Red Hat. Seu principal produto é o OpenShift Container Platform. É uma plataforma de nuvem híbrida como serviço construída em torno de container Linux orquestrados e gerenciados pelo Kubernetes com base no Red Hat Enterprise Linux. Então essa é a ideia do Kubernetes. Os outros produtos da família fornecem essa plataforma através de ambientes diferentes. ODK Server como um upstream dirigido pela comunidade. Semelhante como o Fedora é o upstream do Red Hat Enterprise Linux. Vários métodos de implantação estão disponíveis nas principais provedores, como o Rosa, o Aro, o ROX, por exemplo. Então ele tem hoje o OpenShift rodando gerenciado nos principais provedores como AWS, Azure e IBM Cloud. O OpenShift Console ele possui visualizações orientadas ao desenvolvedor e ao administrador. As visualizações de administrador permitem monitorar os recursos de container e a integridade do container, gerenciar usuários, trabalhar com operadores, etc. As visualizações do desenvolvedor são orientadas para trabalhar com recursos de aplicativo em um namespace. O OpenShift também fornece um CLI que oferece suporte a um subconjunto de ações fornecidas pelo CLI do Kubernetes. Um pouquinho da história do OpenShift para a gente entender como surgiu o OpenShift. O OpenShift originalmente veio de uma aquisição da Red Hat pela Makara, uma empresa que comercializava uma plataforma como serviço PaaS baseada em container Linux em novembro de 2010. O OpenShift foi anunciado em maio de 2011 como tecnologia proprietária e não se tornara código aberto até maio de 2012. Até a versão 3, a tecnologia de container e a tecnologia de orquestração de container usavam tecnologias desenvolvidas sobre medida. Isso mudou na V3 com a adoção de Docker como tecnologia de container e do Kubernetes como a tecnologia de orquestração de container. O produto V4 tem muitas outras mudanças de arquitetura, uma prominente sendo uma interessante, sendo uma mudança no uso do Cry.io com o tempo de execução de containers e o Podman para interagir com pods de container. O Buildash como uma ferramenta de construção de containers, quebrando assim a dependência exclusiva do Docker. Arquitetura. A principal diferença entre o OpenShift e o Vanilla Kubernetes é o conceito de artefatos relacionados à construção. No OpenShift, esses artefatos são considerados recursos Kubernetes de primeira classe sobre os quais as operações padrão do Kubernetes podem ser aplicadas. O programa CLI do OpenShift, o OC, oferece um subconjunto de recursos padrão no programa cliente principal, o kubectl do Kubernetes. Usando esse cliente, pode-se interagir diretamente com recursos relacionados à compilação usando subcomandos como new build ou start build. Além disso, uma tecnologia de construção de pod nativa do OpenShift chamada Source to Image é disponível imediatamente, embora isso esteja sendo gradualmente eliminado em favor do Tekton, que é uma maneira nativa de nuvem de criar e implantar no Kubernetes. A plataforma OpenShift fornece recursos equivalentes a que o Jenkins pode fazer. Algumas outras diferenças entre Kubernetes e OpenShift. Então a primeira aqui, ó. A linha de produtos V4 usa o tempo de execução Cry.io, o que significa que os daemons do Docker não estão presentes nos nós meshes ou worknodes. Isso melhora a postura de segurança do cluster. Ponto 2. A instalação pronta para o uso de Kubernetes vem com o repositório de imagem. Opção
3. O Image Strings é uma sequência de ponteiros para imagens que podem ser associadas à implementação ou deployment. E templates, um mecanismo de empacotamento para componentes de aplicativos, são exclusivos do OpenShift e simplificam a implementação e gerenciamento de aplicativos. 4. The New App. O comando New App, que pode ser usado para iniciar uma implantação, um deployment de aplicativo, aplica automaticamente o rótulo ou label de aplicativo com um valor com um label obtido de argumento /name. Todos os recursos criados como resultado do deployment. Isso pode simplificar o gerenciamento dos recursos do aplicativo. Em termos de plataforma, o OpenShift costumava ser limitado às próprias ofertas da Red Hat, mas até 2020 suporta outras clouds, como AWS, IBM Cloud, vSphere e implementação Bare Metal com OpenShift. 6. A implementação, o deployment do OpenShift, chamado Deployment Config, é baseada em lógica em comparação a objetos deployment baseados no controlador do Kubernetes. A partir da v4.5, o OpenShift está direcionando mais implantações, alterando o comportamento padrão da CLI. 7. Um operador incorporado do OpenShift chamado Deployment Config. 7. O Operator Hub incorporado é uma GUI, Graphical User Interface de web, onde os usuários podem navegar e instalar uma biblioteca de operadores Kubernetes que foram empacotados para facilitar o gerenciamento do ciclo de vida. Esses incluem operadores de autoria da Red Hat, operadores certificados da Red Hat e operadores da comunidade. O OpenShift controla rigidamente os sistemas operacionais usados. Os componentes mestres ou master devem estar executando em Red Hat CoreOS. Esse nível de controle permite que o cluster dê suporte a atualizações e patch dos nós mestres com o mínimo esforço. Os nós de trabalho, os worknodes, podem estar executando em outras variantes do Linux ou mesmo no Windows. O OpenShift introduziu o conceito de rotas, ponto de entrada de tráfego no cluster Kubernetes. O conceito de entrada, o ingress, foi modelado a partir desse conceito. O OpenShift inclui outros softwares como os runtimes de aplicação, bem como componentes de infraestrutura do ecossistema Kubernetes. Por exemplo, para o conceito de observabilidade, Prometheus, Regular e Istio e suas dependências estão incluídos. A marca Red Hat do Istio é chamada Red Hat Service Mesh e é baseada em um projeto de código aberto chamado Maestra, que alinha o Istio básico às necessidades de OpenShift de código aberto. Produtos baseados em OpenShift. Então o primeiro aqui, o Plataforma Container OpenShift, o OpenShift Container Plataforma. OpenShift Container Plataforma, ou anteriormente conhecido como OpenShift Enterprise, é uma plataforma privada local da Red Hat como produto de serviço, construída em torno de containers de aplicativo desenvolvido pelo Docker, com orquestração e gerenciamento fornecido pelo Kubernetes, no Red Hat Enterprise Linux e Container Linux, anteriormente conhecido como CoreOS ou Red Hat CoreOS. O ODK, ou OpenShift Kubernetes Distribution. O ODK, conhecido até agosto como OpenShift Origin, ou Origin Community Distribution, é um projeto, o upstream, usado no OpenShift Online. O OpenShift Dedicate e o OpenShift Container Platform, construído em torno do núcleo de empacotamento de containers Docker e gerenciamento de cluster Kubernetes, o EDK, o OKD, é aprimorado pela funcionalidade de gerenciamento de ciclo de vida de aplicativos pelas ferramentas de DevOps. O OKD fornece uma plataforma de container de aplicativos de código aberto. Todo o código-fonte do projeto ODK está disponível sob a licença Apache 2.0 no GitHub. Red Hat OpenShift Online. O Red Hat OpenShift Online
é um serviço de hospedagem e desenvolvimento de aplicativos em nuvem que a Red Hat executa na AWS e no IBM Cloud. Online, oferecido na versão 2 de código-fonte de OKD, que também está disponível sob licença Apache 2.0, se suporta uma variedade de linguagens e framework e banco de dados através de cartuchos pré-construídos rodando sobre engrenagens de cota de recursos. Os desenvolvedores podem adicionar outras linguagens, banco de dados ou componentes por meio de API do OpenShift Card Bridge. Isso foi preterido em favor do OpenShift 3 e foi retirado em 2017 para clientes não pagantes até o final de 2017. O OpenShift 3 é construído em torno do Kubernetes. Ele pode executar qualquer container baseado em Docker, mas o OpenShift Online está limitado à execução de containers que não exigem root. O Red Hat OpenShift 4 para IBM Z Mainframe e Linux One suporta ambientes locais em nuvem híbrida. OpenShift Dedicate. O OpenShift Dedicate, ou o OSD, é uma oferta de cluster privado gerenciado pela Red Hat, construída em torno de um núcleo de containers de aplicativo desenvolvido pela Docker, com orquestração e gerenciamento fornecido pelo Kubernetes, com base no Red Hat Enterprise Linux. Está disponível na AWS, IBM Cloud, Google Cloud Plataforma desde dezembro de 2016. Uma oferta de cluster privado gerenciado também é oferecida pela Microsoft Azure, sob o nome de Azure Red Hat OpenShift. Fundação do OpenShift, ou OpenShift Data Foundation. O OpenShift Data Foundation, ODF, fornece armazenamento nativo na nuvem, gerenciamento de dados e proteção de dados para aplicativos executados em plataforma OpenShift Container na nuvem, em local e ambientes híbridos e multi-cloud. OpenShift Database Access. O Red Hat OpenShift Database Access é um recurso em ambiente gerenciado OpenShift Kubernetes que permite aos administradores configurarem conexões com oferta de bancos de dados como serviços de diferentes provedores. O RHODA é um serviço complementar ao OSD, o OpenShift Dedicate, e Red Hat OpenShift Service na AWS ROSA. A versão alfa inicial do RHODA inclui suporte ao MongoDB Atlas e ao Crunchbridge para PostgreSQL.